queridos, graça e paz, shalom, shalom, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, pastor Clever Soluna, da cidade progressiva de Piraquara. E hoje nós estamos aqui mais uma vez na casa do nosso amigo Pedro. Olha aqui, para quem não conhece, esse é o Pedro. E eu queria contar rapidamente um pouco da história do Pedro. Nós representamos o projeto Eu Me Importo. Você que nos acompanha nas redes sociais, você vai ver que nós temos um projeto. Esse projeto nasceu no coração de Deus e hoje a gente, através desse projeto, nós temos alcançado muitas vidas. Esse projeto Eu Me Importo, a gente crê no abraçar, no amar, no cuidar, no zelar e ajudar as pessoas. E o Pedro, nós conhecemos o Pedro tem aproximadamente um ano que nós estamos aí caminhando com o Pedro. Pedro tem uma história muito linda, Pedro tem uma história muito bonita e também tem uma história muito triste. Porque o Pedro, ele perdeu a família dele, o Pedro perdeu os bens, os patrimônios dele. E hoje o Pedro mora sozinho numa casa e infelizmente, até peço para vir mais perto aqui, infelizmente o Pedro ele tem um vício, e o vício do alcoolismo. Por causa desse vício, o Pedro perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a família. E hoje o Pedro, ele vive de ajuda do governo. Ele, quando ele está bem das pernas, ele sai buscar alguns recicláveis. Você pode ver na casa do Pedro alguns recicláveis. E o Pedro encontra algumas dificuldades, porque o Pedro mora numa casa muito simples. Se a câmera puder mostrar, o teto tem bastante goteiras. E a gente tem tentado de alguma maneira ajudar o Pedro, trazendo donativos para o Pedro, já fizemos algumas doações para o Pedro e a gente não posta as doações que a gente tem feito por ética, porque senão a gente perde o propósito se a gente estiver atrás do holofote. Mas a minha visita aqui hoje no Pedro foi para trazer algumas coisas para ele e eu quis aproveitar o ensejo de fazer esse vídeo. Se você que está me assistindo do outro lado, você tem condição financeira, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que o coração generoso, esse prosperará. Talvez você está do outro lado, mas você pode ajudar o Pedro com uma doação de mantimento, com a doação de roupa, com alguma doação de móveis, ou até mesmo, eu não tenho condição, pastor, de levar, mas eu posso fazer um Pix, uma chave Pix. Meu irmão, essa é a oportunidade de você fazer a diferença. Eu te convido para que você conheça o projeto Eu Me Importo, para que você venha fazer parte desse projeto Eu Me Importo. E eu gostaria aqui de falar um pouco com o Pedro. Pedro, que é um cara que a gente conhece já tem um ano, como eu disse a vocês, estamos um ano caminhando. E eu queria perguntar para o Pedro, Pedro, quanto tempo faz que você perdeu a tua família? 12 anos. 12 anos. E você perdeu a tua família por causa do alcoolismo? Foi. Por causa do alcoolismo. Então nós queríamos muito colocar o Pedro numa clínica de reabilitação. Nós queríamos levar o Pedro para o dentista. O Pedro está com os seus dentes precisam ser refeitos. O Pedro precisava fazer algumas consultas médicas com questão de circulação sanguínea, que não consegue andar bem. Querido, esse vídeo é um pedido de socorro a você, para que você possa nos ajudar, para que a gente possa conseguir colocar o Pedro numa clínica, para que o Pedro possa se tratar. Eu tenho tentado entrar em contato com alguns patrocinadores, alguns colegas, para que a gente consiga dar uma repaginada na casa do Pedro, e eu acredito nisso, que eu sozinho não posso fazer, mas se nós fazermos isso juntos, nós somos mais fortes. E eu gostaria de mostrar esse vídeo de hoje, mas também daqui a alguns meses mostrar o vídeo do novo Pedro. O Pedro restabelecido, o Pedro liberto dos vícios, do alcoolismo, o Pedro com a sua carga dentária, o Pedro bem de saúde e a sua casa arrumada, de maneira que a gente possa ajudar o Pedro e junto com o Pedro ajudar outras famílias. Então fica aqui o meu apelo a você, para que você tenha desejo de conhecer um pouco a história do Pedro. Se você quiser conhecer a história do Pedro, a casa do Pedro, aí nos comentários, no vídeo que nós vamos postar, nós vamos deixar a chave Pix, eu vou deixar o meu contato, o contato administrativo do projeto Eu Me Importo. Você pode entrar lá e com toda certeza, toda ajuda será bem-vindo. Deus tem uma prosperidade para a tua vida, Deus tem uma prosperidade para a minha vida. E a palavra é próspero,
para prosperar. Aquilo que vem na tua mão não pode ficar retido aí, tem que estender nas mãos do próximo. Um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima.